Olá pessoal, mais um Penal na Mídia. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a tragédia que aconteceu essa semana aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Federal de Bom Sucesso. Vocês devem ter acompanhado pelo noticiário o incêndio que atingiu aquela unidade hospitalar e até agora já se tem notícia de que 4 pacientes vieram a óbito, ou seja, 4 pacientes morreram em razão desse trágico episódio. E aí você pode pensar, mas professor, o que isso tem a ver com o direito penal? Na verdade, pode ter sim muita coisa a ver. É claro que eu aqui não vou entrar nos detalhes da investigação envolvendo o incêndio no hospital, mas eu quero aproveitar o episódio para comentar com vocês sobre uma parte do nosso Código Penal que ela é muito negligenciada, tá, na hora de estudar o direito penal, né? Que é justamente a parte dos crimes de perigo. Existe esse mito, né, de que o crime de perigo ele fica sempre absorvido pelo crime de dano, né? Ou seja, quando de um crime de perigo advém um resultado danoso, esse dano vai absorver o crime de perigo. E isso não necessariamente vai acontecer de fato, ok? Antes de entrar nas nuances de um incêndio e do impacto que ele pode acontecer, que ele pode trazer para o direito penal, é importante fazer uma diferenciação entre as categorias dos crimes de perigo. Os crimes de perigo eles têm algumas classificações. Uma primeira classificação é a classificação entre crimes de perigo comum e crimes de perigo individual. Os crimes de perigo comum são aqueles que colocam em risco um número indeterminado de bens jurídicos, indeterminado de pessoas e coisas. No nosso Código Penal, os crimes de perigo comum se situam ali a partir do artigo 250. Então a gente tem o 250, que é o crime de incêndio, o 251, que é o crime de explosão, e assim sucessivamente. Passamos pela inundação, pelo desabamento ou desmoronamento, né, e outros tantos crimes tidos como de perigo comum. Os crimes de perigo individual, por sua vez, são aqueles que colocam em risco um número determinado de bens jurídicos, né? E eles no Código Penal se situam ali a partir do artigo 130. Então é lá no artigo 130 que a gente tem o perigo de contágio de doença venérea, o 131 o perigo de contágio de moléstia grave, o 132 o perigo para a vida ou saúde de outrem. Então são os crimes de perigo individual, ok? Então essa é a primeira classificação, crimes de perigo comum ou crimes de perigo individual. Uma outra classificação importante dos crimes de perigo é a classificação entre crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. O que é o crime de perigo concreto? É aquele em que a situação de perigo precisa ser comprovada, e comprovada através de uma perícia. Já os crimes de perigo abstrato são aqueles em que a situação de perigo é presumida. Para vocês terem uma ideia da importância desse tema, lá no Código de Trânsito, a gente tem no artigo 306 o crime de embriaguez ao volante. Depois de sucessivas mudanças, né, houve muita discussão sobre a questão da lei seca, né, que é a tolerância para o álcool e direção foi bastante reduzida, né, e passou a ocorrer muitas blitzes, né, da polícia. No Rio de Janeiro a gente tem isso com muita frequência, né? Agora em razão da pandemia ficou um pouco suspenso, mas nessas blitzes você faz o teste do etilômetro para comprovar se você tem ou não álcool no sangue. E essa discussão, se crime de perigo concreto ou crime de perigo abstrato, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Se nós estivermos diante de um crime de perigo concreto, não basta você soprar o bafômetro. Será necessário provar que a sua direção estava colocando em risco a coletividade. O que, convenhamos, não seria uma tarefa fácil. Até porque as pessoas, quando passam na blitz, estão andando ali, né, em fila. Não dá para você fazer uma direção em zigue-zague ou colocando em risco quem quer que fosse. Já se entendermos que o crime é de perigo abstrato, a presunção de você estar embriagado e, a partir da sua embriaguez, colocar em risco a segurança viária, ela já bastaria para você responder pelo crime. Então, quando, né, esse assunto chegou no STF, havia muita discussão realmente se era perigo concreto ou abstrato,
e o STF sedimentou o entendimento de que o perigo no crime de embriaguez ao volante do artigo 306 da Lei 9.503 de 97 é crime de perigo abstrato e, portanto, ocorre a presunção do perigo, ok? Eu chamo a atenção de vocês que essas classificações elas vão se comunicar. Então você pode ter crime de perigo individual e concreto, crime de perigo individual e abstrato, ou crime de perigo comum concreto e crime de perigo comum abstrato, ok? Bom, um outro ponto que é importante a gente ter clareza para ele e que alguns autores escrevem sobre isso, como por exemplo o Ulrich Beck, né, que é um autor que escreve sobre a sociedade de risco, a gente precisa entender que a sociedade na qual estamos inseridos ela é uma sociedade eminentemente de risco. E com o passar dos anos, o risco social ele sofreu uma série de incrementos, né? Haja vista que hoje os prédios, por exemplo, são cada vez maiores, a quantidade de pessoas que se colocam nesses prédios é muito grande e, consequentemente, o desabamento de um prédio, por exemplo, pode vitimar centenas de pessoas. Até mesmo o incêndio, que também é um crime de perigo, que está lá no artigo 250 do Código Penal. Você tem hoje uma necessidade, uma regulamentação muito grande, né, e um controle, uma fiscalização muito grande, porque o risco que o incêndio num lugar, seja ele público ou privado, pode trazer é um risco muito grande. Isso eu não estou nem falando do caso da energia nuclear, por exemplo, que o manuseio da energia nuclear pode trazer consequências devastadoras para cidades inteiras, né? Então, a gente precisa ter noção de que a nossa sociedade ela é uma sociedade de risco e que o desenvolvimento social pressupõe a assunção de certos riscos. Só que compete ao poder público eliminar ou pelo menos minimizar a quantidade ou pelo menos a lesividade desses riscos. E falando especificamente do incêndio, nos últimos anos a gente vem tendo várias situações, vários casos que vão chamando a nossa atenção, né? Foi assim no caso da Boate Kiss, foi assim no caso do Ninho do Urubu, do Centro de Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo e agora, nesse episódio, no incêndio do Hospital de Bom Sucesso, sendo certo que ano passado teve um outro incêndio também num outro hospital aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Badim, que também teve uma série de pessoas mortas. Então, pensando especificamente no incêndio, o que a gente tem lá no artigo 250 do Código Penal? A gente tem o crime de incêndio que admite duas modalidades, incêndio doloso e incêndio culposo. Então, o crime de incêndio no Código Penal, ele é um crime de perigo comum, porque ele gera perigo para a coletividade, e ele é um crime de perigo concreto, porque também será necessária a perícia para comprovar o risco para o sujeito passivo desse crime, que é a coletividade. O sujeito passivo não é uma pessoa específica, mas sim a coletividade, na medida em que estamos diante de um crime de perigo comum. E nesses crimes de perigo, o que muito pouca gente também se debruça para estudar, é o caso do resultado que pode advir desse crime de perigo. Como assim? É claro que de um crime como incêndio, explosão, etc., pode advir resultado morte, pode advir resultado lesão. Se por acaso esses resultados, morte ou lesão, forem provocados de forma culposa, vai incidir o artigo 258 do Código Penal. O artigo 258, pessoal, apesar de o legislador chamar de forma qualificada, vocês que acompanham aqui o canal, que já viram minhas aulas sobre aplicação de pena, sabem que o que a gente tem no artigo 258 não é uma qualificadora. O que a gente tem lá é uma causa de aumento de pena a ser utilizada na terceira fase da dosimetria. E as causas de aumento lá do 258, elas trazem os resultados morte ou lesão corporal grave. E aí o que a gente tem que pensar? Esses resultados do artigo 258, eles serão sempre culposos. Então como é que fica? Eu posso ter um incêndio doloso com resultado morte culposo. Eu posso ter um incêndio culposo com resultado morte culposa. Então você tem essas duas possibilidades. Então, ou dolo e culpa, ou culpa e culpa. Por isso até que não é correto chamar o 258 de modalidade pré-terdolosa, porque a gente vai ter a incidência dele mesmo que o crime de perigo seja culposo. Então, culpa e culpa é 250 com o 258, ok? Então, muita atenção para isso, porque, vejam, eu estou dando um exemplo para vocês de um dano, uma morte, que não vai afastar o crime de perigo da história. Tá? Não rechaça o crime de perigo, ele vai
continuar existindo, ok? Bom, falando especificamente do incêndio agora lá no Hospital de Bom Sucesso. É claro que agora vai se iniciar a investigação para saber quais foram as causas desse incêndio. Se por acaso for um incêndio criminoso, ou seja, se ficar demonstrado que alguém foi lá e ateou fogo naquele lugar, parece que foi no subsolo do prédio e tal, do prédio 1, se ficar provado que alguém foi lá e colocou fogo, esse alguém vai ser responsabilizado. Porém, ao que tudo indica até agora, teria havido uma sobrecarga numa região que já teria gerado alertas anteriores. Ou seja, em uma vistoria no hospital que ocorreu, não sei precisar agora a data, mas já há relatos de que havia uma comunicação por parte da Defensoria Pública da União de que ali estava ocorrendo risco. O Corpo de Bombeiros, inclusive, informou que já tinha notificado o hospital por mais de uma vez, informando esse fato, melhor dizendo, informando esse fato de que havia o risco para a coletividade que fazia uso daquela unidade hospitalar, e o próprio Corpo de Bombeiros relatou a dificuldade que seria você interditar um hospital com mais de 600 leitos, Então isso realmente é difícil. Mas o que a gente tem que pensar aqui? Como vocês também já sabem, a responsabilidade penal ela pode ser por ação ou por omissão. Por ação, nesse caso, precisaria provar que alguém ateou fogo, que alguém provocou aquele fogo, o que não me parece, pelo menos ao que tudo indica até agora. Se não ficar provado que alguém provocou esse incêndio diretamente, então essa responsabilidade a gente afasta. Porém, a gente tem que pensar agora na responsabilidade por omissão. Por quê? Se nós conseguirmos provar, se as investigações demonstrarem que teria havido ali uma omissão por parte dos agentes públicos responsáveis por tomar as medidas para corrigir aquela não conformidade em relação à parte elétrica daquele hospital, a gente pode sim pensar numa responsabilidade por omissão. É claro que as investigações vão apurar, dentro de uma lógica de cadeia de comando, quem é que tinha ciência dessas notificações, poderia agir e não o fez. E aí sim, com base lá no artigo 13 do Código Penal, como vocês sabem, o artigo que fala do nexo de causalidade e trata da relevância da omissão, então lá é que a gente vai poder imputar a responsabilidade para alguém pelo crime de incêndio. Claro que as investigações também vão apontar, quero crer hoje, como se sabe até agora, que seria um incêndio culposo. Mesmo que fosse uma responsabilidade por omissão, a imputação, a meu ver, seria de um incêndio culposo com resultado morte. Então seria o 250, parágrafo 2º, o incêndio culposo, combinado com 258, em razão das mortes que ocorreram até agora. Tá? Então isso é a minha impressão nesse momento. Tá? Se houver a indicação de que alguém era garantidor, de alguém tinha o dever de agir para impedir a produção do resultado, e esse alguém se omitiu, essa omissão vai ter o mesmo peso de uma ação, por isso crime comissivo por omissão, e aí você vai ter a possibilidade de imputar o resultado a essa pessoa, ou seja, imputar o crime de incêndio a essa pessoa, seja ele incêndio doloso, seja ele incêndio culposo. Já adiantei a minha leitura sobre isso, de que poderia ser um incêndio culposo, porque não me parece que um gestor público seja indiferente à produção daquelas mortes. Tá? Isso para mim, essa é a minha opinião. Claro que respeito as opiniões em sentido contrário, que enxerguem nisso um dolo eventual, ainda mais quando é caso de repercussão, com muita comoção social, mas, a meu ver, isso está muito mais próximo de uma culpa consciente do que de um dolo eventual. Então haveria imputação por um incêndio culposo para esse garantidor, para essa pessoa que tinha o dever de agir para impedir a produção do resultado. Então, incêndio culposo com a causa de aumento de pena do artigo 258, em razão das mortes que ali ocorreram. Ok? Raciocínio muito parecido com o que está sendo utilizado, por exemplo, agora no caso do Ninho do Urubu do Flamengo. Também é um caso onde está se usando a questão da posição de garantidor de alguns agentes, algumas pessoas do clube, para poder imputar a eles o resultado, que é justamente esse caso aí, o incêndio com resultado morte. Ok? Pessoal, espero ter podido esclarecer para vocês esse tema, que é um tema que é muito árido, muito pouca gente fala sobre ele, mas que é um tema dos mais relevantes, dos mais importantes, e espero que eu possa ter ajudado vocês a compreender esses assuntos ligados aí aos crimes de perigo, e
peço a vocês que continuem acompanhando aqui o canal. Lembrem-se de fazer a inscrição, de ativar o sininho lá para vocês serem lembrados todas as vezes que tiver um vídeo novo. E lembrem-se também de seguir a gente no Instagram e também lá na rede de vocês, no nosso podcast, né? Não deixem de seguir o nosso Conectando Penal, beleza? É isso, pessoal. Obrigado e até o próximo. Um grande abraço a todas e todos.